E aí, pessoal, vamos fazer essa aula hoje sobre equações diferenciais lineares homogêneas com coeficientes constantes, certo? Basicamente, o que a gente vai fazer na aula de hoje é introduzir uma certa classe de equações diferenciais lineares homogêneas e, ao invés do que a gente estava fazendo nas aulas anteriores, que era estudar as propriedades das soluções e a teoria das soluções, a gente vai tentar, de fato, introduzir um método para calcular a solução de uma EDO, certo? Então, para isso, vamos inicialmente introduzir a classe de EDOs que a gente está aqui interessado. Bom, estamos interessados em estudar as EDOs lineares dessa forma aqui, ó. São EDOs lineares homogêneas. Observa que ela é linear pela estrutura do lado esquerdo. Ela é homogênea por causa do zero desse lado. Só que ela tem uma característica agora adicional. Aqui eu não estou considerando mais funções, tem um maisinho aqui, não são mais só funções, são funções constantes, são números aqui, tá? Os números são números que aparecem aqui como constantes, acompanhando as derivadas de ordem n, n-1 e assim por diante até a derivada de ordem 0, tá bom? Então, isso aqui é uma equação diferencial linear ordinária com coeficientes constantes, tá bom? Então, os coeficientes da equação são funções constantes. Aí, essa aqui é de ordem n, observe, tá? Mas como a gente quer descrever método e estudar eles bem de maneira aprofundada, a gente vai focar nas de ordem 2. No entanto, o método que a gente vai apresentar aqui, ele se estende de maneira análoga para as de ordem maior que 2, tá bom? Simplesmente fazendo algumas adaptações. E a gente vai entender isso aí, quais são as adaptações conforme a gente for falando da matéria aqui, mas focando para a ordem 2, tá bom? Bora lá então. Então, para a ordem 2, aquela EDO que a gente acabou de mostrar, ela vai ficar com essa cara aqui, ó, certo? Simplesmente faz o n igual a 2 lá. Então, você tem uma equação diferencial ordinária linear homogênea de ordem 2 com coeficientes constantes, certo? Para ficar um pouco mais simples e a gente não ficar carregando esses subíndices A1, A2, A0, a gente vai fazer o seguinte, ao invés de chamar de A2, A1, A0, essas constantes, e já supondo que A2 seja diferente de 0 para eu garantir que ela é de ordem 2, né? A gente vai fazer o seguinte, vamos trocar esses A2, A1, A0 por A, B e C. Vai ficar um pouco mais consistente, um pouco mais compactada a nossa anotação. Então, olhando para essa equação aqui, vamos chamá-la de H, tá bom? Essa vai ser a nossa H aqui no contexto. Então, olhando para essa equação aqui, o nosso interesse eu quero descrever a solução geral para esse EDO. Então, a gente vai buscar a solução geral desse EDO. Lembra que era a solução geral lá das aulas anteriores? A solução geral para uma EDO linear homogênea de ordem 2 vai ser uma combinação linear de funções que compõem o conjunto fundamental para essa EDO, certo? Aqui y1 e y2 teriam que formar o conjunto fundamental para essa EDO aqui, para a EDO H. Bom, o conjunto fundamental de soluções para uma EDO linear de ordem 2 é um conjunto de duas soluções que são linearmente independentes. E a independência linear a gente verificava pelo Wronskiano. y1 e y2 tem que ser diferente de zero para todo x num certo intervalo que a gente vai fixar já, certo? Então, o nosso objetivo então é determinar esse conjunto fundamental. Para isso a gente vai fazer o seguinte, olhando para essa EDO linear de ordem H, a gente vai buscar soluções desse jeito aqui, ó, tá? X, na verdade, vai ser todo real, tá bom? Eu vou buscar x nos reais, tá? Então, o nosso objetivo quero determinar soluções para essa EDO, tendo esse formato, tá bom? Soluções desse jeito, em que m vai ser algum número específico, a gente vai tentar determinar esse m. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai se perguntar, ó, para quais m's a função... Para quais m's a função exponencial de mx, correndo aqui nos reais, é uma solução para esse EDO, certo? Então, vamos fazer isso. Vamos supor que e elevado a mx satisfaz a EDO, ou seja, vamos pegar essa função, substituir ela na EDO, exigindo que a igualdade seja satisfeita, e vamos tentar caracterizar quais os m's fazem dessa função uma solução para essa EDOH. Certo? Então, vamos lá. Ó. Supondo que m seja um número real tal que essa função seja a solução para a EDO,
para essa EDO aqui que a gente está trabalhando. Então, se a gente derivar, substituir e exigir a igualdade em M para todo x real, o que vai acontecer? A gente substitui, né? Note que a função é essa, a primeira derivada é essa e a segunda derivada é essa. A gente substitui e exige a igualdade e isso vai valer para todo x real. Bom, a gente consegue organizar essa equação e botar o m de x em evidência, porque ele aparece em todos os termos. Então, essa última equação vai ficar mais ou menos assim, ó. E na mx vai multiplicar o am ao quadrado mais bm mais c, isso vai ficar igual a zero, tá bom? E eu quero que isso valha para todo x real. Agora, observe o seguinte, para que esse produto seja zero para todo x real, quer dizer que um dos dois tem que ser zero ou os dois tem que ser zero, certo? Mas se você observar que esse fator do produto nunca se anula, a única alternativa para eu ter essa igualdade aqui para todo x real é que esse aqui seja nulo. Então, por isso que a gente tira essa conclusão. Então, neste ponto, a gente volta lá e recapitula o que a gente está fazendo. Ó. Quando eu estou olhando para essa EDO e estou exigindo soluções desse jeito aqui, a gente está respondendo a seguinte questão. Os m's que fazem desta função solução para essa EDO são os m's que satisfazem essa equação aqui, tá? E é chamada de equação auxiliar. Esse polinômio de ordem 2 é chamada de equação auxiliar a essa EDO que a gente está estudando. Tá? Só fazendo uma ponte com as EDOs lineares homogêneas de ordem n com coeficientes constantes, sobre essas mesmas hipóteses e fazendo a mesma argumentação, a gente chegaria num polinômio de ordem n, tá bom? Seria um polinômio de ordem n e a gente ia buscar as raízes dele no caso, mas voltando aqui para a ordem 2, a gente cai num polinômio de ordem 2. Então, os m's que fazem desta função solução dessa EDO homogênea, linear homogênea, com coeficientes constantes de ordem 2, são os m's que satisfazem esse polinômio aqui, tá bom? Então, se eu estou interessado em descrever soluções desta forma, para essa equação homogênea, basta eu buscar estes m's aqui, nesse polinômio de ordem 2, tá bom? Não sei porque eu estou colocando isso aqui, mas é R, tá? Em todos os reais. Então, essa última é chamada equação auxiliar. E note que as raízes deste polinômio são os valores m que fazem e elevado a mx solução para a EDO que a gente está estudando nos reais, tá bom? Não nesse intervalo, mas em todos os reais, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte agora. A gente está interessado em caracterizar as soluções da EDO a y duas linhas mais by linha mais cy igual a zero, tá bom? Estamos interessados em caracterizar mais um pouco, tornar um pouquinho mais fina essa nossa análise. Então, para isso, a gente vai analisar as possibilidades que a gente tem aqui dentro, tá bom? Então, o que a gente fez foi, para essa EDO, a gente está supondo mx uma solução e verificando quais os m's fazem disso uma solução para essa EDO. A gente viu que para isso ser solução da EDO, eu preciso então analisar o polinômio auxiliar am ao quadrado bm mais c igual a zero. Só que quando eu cair num polinômio de grau 2 assim, e estou buscando as raízes dele, a gente tem três casos possíveis para as raízes. São quando a gente tem raízes reais distintas, raízes reais iguais e duas raízes complexas. Vamos então analisar o primeiro caso, em que a gente está querendo responder agora o seguinte, ó. Lá na situação anterior, quando eu tenho a EDO e eu estou buscando soluções desta forma, e eu cheguei neste polinômio, bmc igual a zero, eu quero analisar a situação em que eu tenho duas raízes reais distintas para esse polinômio. Vamos chamar de m1 e m2, tá bom? Então, ou seja, duas raízes reais distintas equivale a dizer que o delta da equação é positivo, certo? O delta da equação é positivo. Vocês lembram como que era calculado delta para esse polinômio? Através da fórmula de Bhaskara, né? Vamos colocar aqui, ó. As raízes da equação são dadas por menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é o b ao quadrado menos 4ac, certo? Dividido por 2 vezes a. Então, se o delta for um número positivo, quer dizer que você tem duas possibilidades aqui, né? Ó. Menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes a, e você tem a outra possibilidade. Essa eu vou chamar de m1,
E a outra possibilidade é eu ter menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Essa é a segunda possibilidade. Essa é a segunda possibilidade, M2. Então, supondo que eu tenho duas raízes reais distintas, ou seja, quando o delta é positivo, então quer dizer que eu posso pegar esses dois m's e construir duas soluções, ó. Que era o que a gente estava buscando inicialmente. Buscar duas soluções, que são exponencial de m1x, em que o m1 é essa primeira aqui, e a outra é y2 exponencial de m2x. Então, a gente tem essas duas soluções para x correndo nos reais, em que o m1, nesse caso, foi dado por essa expressão, o m2 por essa expressão. Então, a gente tem essas duas soluções. Então, ó, de novo, partindo lá daquela EDO que a gente estava estudando, que é essa daqui, partindo lá da EDO, supondo soluções dessa maneira, a gente cai nesse polinômio. Para esse polinômio, se eu chegar a analisar as raízes dele e concluir que eu tenho o delta positivo, ou seja, duas raízes reais e distintas, eu consigo construir, então, duas soluções. Olha, então a gente está numa seguinte situação. Olhando para a EDO linear homogênea de ordem 2, e eu tenho duas raízes reais distintas. Legal. Dá para eu conseguir construir já a solução geral para esse EDO? Para construir a solução geral para esse EDO, que é o que a gente está buscando, a gente precisa garantir que y1 e y2 sejam linearmente independentes. Se eu tiver isso, acabou. Elas vão ser linearmente independentes, aí eu tenho um conjunto fundamental, aí eu posso escrever a solução geral, que seria dessa forma, né? Ó, C1, Y1 mais C2, Y2. Mas para que isso seja a solução geral, eu preciso verificar que Y1 e Y2 formem um conjunto fundamental. Para isso, basta a gente verificar que, então, Y1 e Y2 são linearmente independentes em R. Mas como que a gente faz isso? Via Wronskiano. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Como é que fica o Wronskiano desses caras aqui? E M2x. Basta eu montar o determinante em que a primeira linha são as funções, que eu estou interessado em estudar a independência linear, e a segunda linha, a primeira derivada. Então, vai ficar assim, ó. E M1x, caiu M2 e M2x. Como é que vai ficar esse determinante, então? Aplicando a regrinha aqui do determinante, vai ficar assim, ó. M2 e M2x, este vezes este. Então, eu já vou somar aqui em cima, M1x menos M1 e M2x mais M1x. Se a gente quiser andar mais um pouquinho com essa conta anterior, aí, vai ficar assim, ó. M2 menos M1, que multiplica o exponencial de M2 mais M1x. Agora, observe o seguinte, isso é sempre diferente de zero para todo x real nas nossas hipóteses. E quais são as nossas hipóteses? São ali, faltou só aqui o fato, né? Ó, quando M1 diferente de M2. E é justamente a situação que a gente está, tá bom? Quando a gente tem raízes reais e distintas, M2 é diferente de M1, essa conta vai ser sempre diferente de zero. Portanto, eu concluo a independência linear dessas duas funções nesse contexto e, portanto, a gente conclui a solução geral. Olha lá, ó. Então, a solução geral para essa EDO que a gente está estudando, a EDO linear de ordem 2 homogênea com coeficientes constantes. No caso em que eu tenho raízes reais distintas, em R, tá? No caso que eu tenho raízes reais e distintas, e exponencial de M1x e exponencial de M2x, como eu já verifiquei em independência linear, a solução geral vai ser dada pela combinação linear genérica dessas duas, tá vendo? Com x correndo nos reais, tá bom? Então, o primeiro caso está morto, o primeiro caso está feito. No caso em que eu tenho raízes reais distintas, basta eu fazer isso aqui como solução geral, ó. Faz a combinação linear genérica e bota lá no lugar do M1 e M2 as duas raízes reais distintas que você obteve através da equação auxiliar ou polinômio auxiliar. Bora para o segundo caso, então, que é o caso em que o delta é positivo. Então, nesse caso, o que aconteceu? Você foi lá analisar as raízes do polinômio auxiliar, raiz de delta dividido por 2 vezes A. Só que se o delta é igual a zero,
você vai botar zero aqui no lugar do delta, vai só sobrar o quê? Menos b sobre 2a. Então, esse aqui vai ser o seu M1, a sua única raiz, nesse caso, a única raiz para o polinômio auxiliar, para a equação auxiliar, desculpa. A única equação para a equação auxiliar. Bom, então o que acontece é o seguinte, quer dizer que nesse caso, se você só tem uma raiz para a equação auxiliar, quer dizer que você só pode montar uma solução, que é a M1x para x real, em que o M1 é aquele númerozinho lá em cima que a gente colocou. Então, eu só tenho uma solução. Bom, eu quero solução geral para uma EDO linear homogênea de ordem 2. Se eu quero a solução geral, eu preciso de duas soluções linearmente independentes, mas eu tenho uma. Como é que eu faço para obter a segunda? Aí a gente aplica o método da construção da segunda solução, que a gente vai chamar de y2, tá bom? Esse método, ele ajuda a gente, ele é uma técnica de construção de uma segunda solução linearmente independente com relação à primeira, que vai ajudar a gente a construir ao conjunto fundamental e, por fim, a solução geral. Esse método eu apresento no material que está à parte, tá bom? Vai estar anexado no Google Classroom lá. E aqui eu só vou apresentar a formulazinha de maneira direta, tá? Lá eu coloco mais detalhes, bem mais detalhes, tá bom? O método da segunda solução basicamente diz isso aqui pra gente, ó. A segunda solução, ela é dada em termos da primeira da seguinte forma, ó. Essa é a primeira, aparece essa primitiva aqui também, aparece essa primeira na potência menos 2, e aparece esse P aqui. E de onde vem esse P? Esse P vem lá do método geral que a gente apresenta, ó. A segunda solução, ela é construída através de uma equação homogênea linear de segunda ordem desse jeitinho aqui que está sendo apresentada, que é colocada no formato, ou seja, é o número 1 que aparece com a derivada de ordem 2, e o P é o termo que aparece com a derivada de ordem 1, lá no método geral que eu apresento. A EDO atual que a gente está trabalhando, ela pode ser colocada no formato, tá vendo? Teria um A multiplicando a derivada de ordem 2, eu divido todo mundo por A, porque a gente vai estar supondo, obviamente, que o A é diferente de zero, não precisa ser positivo, tá? Dividindo todo mundo por A, aí eu vou conseguir identificar quem é o P da questão aqui. Aí o P aqui nesse caso vai ser B sobre A, tá bom? O Y vai ser justamente a primeira solução que a gente já tem garantida, que nesse caso é exponencial de M1x, que é o que a gente já tem garantido. E a gente agora está em busca de uma segunda solução que seja linearmente independente com essa primeira que a gente já obteve. Então, se eu aplicar essa formulazinha, que é provada no material que está em anexo com esse, está lá no Google Chrome, então não estou inventando essa fórmula do nada, ela é justificável, ela é provada que funciona, tá bom? Olha lá os detalhes. Tá? Então, se eu utilizar essa formulazinha aqui e fizer substituições devidas, quer dizer que a y2 pode ser escrita através da primeira solução e do P, tá bom? Não sei porque eu coloquei isso aqui. Deixa eu só apagar que não tem nada a ver, tá? Deixa eu apagar isso aqui de vez para não atrapalhar. Esquece isso aqui. Não, tô dando para apagar. Agora deu. Aqui também não tem nada a ver. Vou só colocar aqui integral sobre A, que é a mesma coisa, tá bom? O M1 é menos B sobre 2A, só para não ter dúvidas, menos B sobre 2A, e o P que aparece lá na nossa equação, na hora que eu quero aplicar a fórmula da construção da segunda solução, ele é B sobre A. Então, apareceu aqui justamente o P, aqui eu estou agora substituindo os valores de M1, e aqui também, E menos B sobre 2AX, certo? Então, substituindo na formulazinha da construção da segunda solução, os valores de M1 e de P, a gente vai obter justamente isso daqui. Tentei rabiscar ali em cima, mas ficou legal, mas aqui tá um pouco mais organizado, tá bom? Depois que você aplicou aqui o quadrado que aparece da fórmula, né? Ajustou, chega nessa fórmula, chega nessa condiçãozinha aqui, e aí fica fácil, né? Na hora de você resolver a primitiva, der mais uma organizada, você vai chegar justamente nisso aqui, ou seja, essa daqui é a segunda solução que você constrói, e nada mais é do que essa daqui, tá bom? Que é a M1, tá? O que aparece aqui justamente é o M1, tá bom? Andando mais um pouquinho, você vai ter que a segunda solução nada mais é do que a primeira vezes a segunda, tá? Então, observe o seguinte, só para ressaltar, isso aqui não é um caso geral, tá bom? Quando eu estou estudando a EDO linear, o que a gente está entendendo é isso, ó, quando eu estou estudando a EDO linear homogênea
de segunda ordem com coeficientes constantes, coloco ela no formato só para garantir aqui na hora de aplicar o método da construção da segunda solução. E se eu tenho uma solução já obtida, ou seja, no caso em que o delta da equação auxiliar foi igual a zero, então quer dizer que eu consegui obter uma solução já através desse M1, a segunda solução vai ser obtida de uma maneira bem simples. Basta eu pegar a primeira e multiplicar por x, tá bom? Então, neste caso aqui, tá? Neste caso aqui de DOs lineares homogêneas com coeficientes constantes, em que a equação auxiliar tem o delta igual a zero, ou seja, tem uma única raiz para o polinômio, tá bom? Então, quer dizer que a segunda solução é construída pegando a primeira e multiplicando por x, pela variável independente do problema. E mais ainda, o método da construção da segunda solução não só ajuda a gente a construir uma segunda solução, mas eu ressalto, essa segunda solução é linearmente independente com essa primeira. Então, as duas juntas vão formar um conjunto fundamental. De novo, eu ressalto que o material que acompanha e fala sobre esse tópico da construção mostra tudo isso, tá bom? Então, aqui esse exercício é mais uma verificaçãozinha, mas já está garantido que do jeito que a construção é feita, essas duas vão ser linearmente independentes. Isso aqui é nada mais é do que uma conta para você botar fazer um treininho de Wronskiano aí, tá bom? Vou deixar aqui, mas eu não vou fazer os detalhes, deixa para vocês fazerem. M1x mostra que isso aqui é diferente de zero, tá? Só botar no Wronskiano e faz a conta, tá bom? Para tudo x real, certo? Mas, aí ressalto, né? Do jeito que a gente faz a conta, a construção da segunda solução já vai garantir para a gente que esses caras vão ser linearmente independentes. No seguinte sentido, a gente prova num contexto bem mais geral, tá bom? Então, você já poderia usar como consequência que esses dois seriam linearmente independentes. O exercício é só um treininho a mais, tá? Então, como eu já tenho que eles são linearmente independentes, ou seja, lá do início, quando delta é igual a zero, quer dizer que eu tenho a primeira solução, M1x, e a segunda solução, que nada mais é do que a primeira multiplicada por x. Olha lá, M1x. Tem as duas soluções que são ali porque o Wronskiano é diferente de zero, e, portanto, formam um conjunto fundamental de soluções em R para a nossa EDO. Portanto, a solução geral, como aprendemos lá na teoria geral das soluções das EDOs lineares homogêneas, é a combinação linear genérica EM1x mais C2x e M1x para x real. Pronto, mais um caso morto e enterrado. Então, no caso em que a EDO linear homogênea tem uma equação auxiliar tem uma única raiz real, quer dizer que a gente consegue escrever a solução geral dela desse jeitinho aqui, tá bom? E para isso a gente utiliza o método da construção da segunda solução, certo? Vamos para o último caso agora, que é o caso o único que sobrou, né? Ou o delta é positivo, ou o delta é igual a zero, ou o delta é negativo. Aqui só ressaltando a solução geral do problema, tá bom? Aqui está um enunciado mais bonitinho, depois olha de novo os slides na hora de estudar, tá? Então, a gente prossegue para o caso final, né? O caso que o delta é negativo, a gente também chama de caso complexo, tá bom? E para isso, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, ó, chamada uma das fórmulas de Euler. O Euler tem uma porcada de fórmulas, né? E essa fórmula mostra pra gente o seguinte: como expressar um número complexo através de trigonométricas. Essa identidade de Euler serve para qualquer x real. E a gente vai utilizar ela para ajudar a gente a simplesmente sair de soluções que dependem de unidade imaginária e poder escrever uma solução geral que não tem essa unidade imaginária. Então, a gente vai fazer umas continhas e conseguir se livrar dessa unidade imaginária lá no final. Então, vamos lá. No caso em que a equação auxiliar tem duas raízes complexas, o que acontece, né? No caso que o delta é negativo, vamos só olhar aqui rapidinho o que está acontecendo, ó. Rapidão, ó, vamos fazer um parênteses aqui, ó. Quando a gente está olhando lá as raízes do polinômio, elas são dadas dessa forma, lembra? B sobre 2A. Se o delta é negativo, quer dizer que aí aparece um número complexo, né?
a gente não faz conta a gente faz raiz negativa, mas a gente precisa introduzir os números complexos para isso. Então vai ficar dessa forma, né? Ó, eu posso botar um menos aqui, certo? Menos delta. Observa, se o delta é negativo, essa conta aqui é verdade. Certo? Essa conta é verdadeira, porque menos dizendo a mais, não mudei nada da equação. Vou andar mais um pouquinho, menos b mais ou menos. Agora eu vou distribuir essa raiz, agora já pensando que eu estou analisando no corpo dos complexos, tá? Estou levando em conta números complexos. Então eu posso distribuir isso aqui, vai ficar assim, ó, menos 1 vezes raiz de menos delta dividido por 2 vezes a. Se eu andar mais um pouquinho, vai ficar menos b mais ou menos. Isso aqui a gente dá um nome comum que é i. Alguns chamam de j, vamos chamar de i, que é uma notação mais comum pra gente. Raiz de menos delta dividido por 2 vezes a, tá? Se o delta é negativo, isso quer dizer que o menos delta é positivo, tá bom? Então aqui fica mais ou menos a estrutura dos números complexos que a gente vai estar olhando, tá vendo? Ó, eles são da forma, você vai ter uma raiz complexa e outra raiz complexa, que é menos b mais i. Raiz de menos delta sobre 2a, e a outra é menos b menos i, raiz de menos delta dividido por 2 vezes a. Desculpa o tamanho aqui, mas foi o que sobrou de espaço, tá bom? Então, esses vão ser o M1 e M2, tá? M1 e M2, tá bom? E se você olhar a estrutura deles, do jeito que eles são apresentados, eu consigo escrever eles de uma maneira mais compactada desse jeito, ó. Uma parte real e uma parte imaginária, tá bom? Quer dizer que o M1 tem uma parte real e uma parte imaginária. É só simplesmente separar aqui, tá bom? Por exemplo, se você ver aqui, ó, vamos fazer só nesse cantinho aqui, ó. O menos b mais i raiz de menos delta dividido por 2a, eu posso escrever como sendo menos b sobre 2a mais o i. Agora você vai separar a parte imaginária, ó, raiz de menos delta dividido por 2a. Então isso aqui é o que eu estou chamando de alfa e isso aqui é o que eu estou chamando de beta. No outro caso é só trocar o menos aqui do meio, tá bom? Mas todo número complexo, então, eu consigo escrever dessa forma, e nesse caso eu consigo escrever M1 e M2 desse jeito, ou seja, são complexos conjugados, tá? Se uma raiz, se eu tenho um polinômio com coeficientes reais, eu consigo mostrar que se eu tenho uma raiz complexa, o conjugado dela é complexo também. O conjugado, se eu tenho uma raiz complexa, então o seu conjugado também vai ser raiz, tá bom? Enfim, é só um resultado técnico, mas a gente vai usar aqui direto para a ordem 2, que se M1 é uma raiz complexa do polinômio auxiliar, dado por AM ao quadrado mais BM mais C igual a 0, então o seu conjugado também vai ser. Esses detalhes vão ser simplesmente diluídos lá no final da conta, que aparece um método de novo para a gente, tá? Mas então quer dizer que se eu tenho M1 e M2 raízes deste polinômio, e eu estou buscando soluções da forma e elevado a mx, eu vou ter que usar essas raízes M1 e M2 bem aqui no lugar deste m. Então é o que a gente está fazendo aqui, ó. Então uma primeira solução que eu vou chamar de YA, ela é justamente e elevado ao m1x, tá vendo? Vamos organizar desse jeitinho aqui embaixo, ó, e na alfa e na menos e beta, simplesmente distribuir o x, aqui faltou o x, tá bom? Aqui também. Aí o que acontece? Lá na frente o e na alfa x se repete e aqui eu utilizo a formulazinha de Euler, certo? Então quer dizer que essa primeira solução eu consigo escrevê-la desse jeito aqui. De maneira análoga, eu pego a segunda raiz da equação auxiliar, plugo aqui na minha candidata solução, aí eu vou obter esse termo aqui. Na hora que eu faço a distributiva do x, eu vou chegar numa coisa desse tipo, organizo essa última e chego nisso aqui, ó. Isso vezes isso daqui, que é a aplicação da fórmula de Euler que a gente apresentou aqui no início desse slide aqui, certo? Então, eu tenho uma solução chamada de YA e uma segunda solução chamada de YB. Certo, eu já tenho duas soluções. Só que ao invés de eu permanecer com elas, eu vou tentar me livrar, através de certos argumentos lógicos e corretos, né,
dessa unidade imaginária, não vou simplesmente apagar ela, né? Vamos fazer operações que são condizentes com a teoria de soluções e vou mostrar para vocês que eu consigo escrever duas soluções que não dependem da unidade imaginária. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar o princípio da superposição. E ele dizia para a gente o seguinte, ó, o princípio da superposição para soluções de EDOs lineares homogêneas, falava assim, ó, qualquer combinação linear de soluções para EDOs lineares homogêneas ainda é uma solução para esse EDO linear homogêneo. Então quer dizer que eu posso somar, subtrair esses caras aqui, ou multiplico esse cara por uma constante, esse por uma outra constante, somo eles, subtraio eles, e ainda assim eu vou estar gerando novas soluções para esse EDO. Então eu posso utilizar essa técnica para tentar me livrar desses números aqui, tá? Dessas unidades imaginárias. Então é o que a gente vai fazer agora, ó. Segue do princípio da superposição que essa nova solução YA mais B, que eu estou definindo como sendo a YA mais a YB lá do slide anterior, se você somar as duas, você vai chegar nisso aqui, e isso ainda é solução, tá vendo? Ó? Isso ainda vai ser solução, e de maneira análoga a YA menos B, que eu estou definindo como sendo a diferença das duas, que vai ser esse resultado aqui, também são soluções para aquela EDO que a gente está estudando. Esse é o princípio da superposição. Eu simplesmente somei as duas anteriores e depois eu fiz a diferença das duas anteriores e obtive essas duas que ainda vão ser soluções devido ao princípio da superposição. Beleza? Estou fazendo tudo isso daqui para poder me livrar das unidades imaginárias. Observe que no primeiro caso, a unidade imaginária já sumiu. Tá? No segundo, ela ainda aparece lá. Eu vou mandar mais um pouquinho que a gente consegue deixar essas soluções um pouquinho mais simples. Então vamos lá, ó. Ainda pelo princípio da superposição, a gente consegue fazer o seguinte, ó. Se eu pegar a primeira solução, que é YA mais YB, e dividir por 2, chamar isso de Y1, se eu dividir ela por 2, só esse termo que vai sumir, tá vendo? Ele some, na verdade não, né? Ocorre a divisão e fica 1. Isso ainda é uma solução para aquela EDO linear inicial que a gente está estudando. De maneira análoga, se eu definir a Y2 como sendo a YA menos a YB, essa daqui a gente estava trabalhando anteriormente, e multiplicar ela por esse número complexo aqui, a gente ainda vai ter uma solução para a mesma EDO, tá bom? Observe que a gente não tinha comentado isso nos slides anteriores, mas a combinação linear genérica que eu falava lá antes, as combinações lineares só envolviam constantes reais, mas na verdade elas podem ser complexas também, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Só você voltar na teoria e admitir que elas podem ser complexas e essa conta vai valer também. Então, portanto, o princípio da superposição vai valer para constantes complexas. E, por fim, a gente conclui que isso daqui também vai ser uma solução para CDO. Então, portanto, via princípio da superposição, a gente consegue sair lá daquelas soluções iniciais que dependem de unidade imaginária, as YA e YB, utiliza a argumentação de que soma, subtrações e combinações lineares genéricas daquelas duas ainda vão ser soluções, e a gente constrói essas duas soluções aqui por fim, ó. Duas soluções para essa EDO. Então, eu tenho duas soluções, a primeira é chamada de Eαx cosseno beta x, e a segunda Y2, que nada mais é do que a Eαx seno beta x, em que alfa, observe o seguinte, né, ó, são soluções em que alfa, de onde vem o alfa mesmo? O alfa é a parte real da primeira raiz e beta é a parte real da primeira raiz, tá bom? Aqui é a parte real, observe que a gente está pegando simplesmente o valor absoluto dela, tá? Porque a gente está ignorando o sinal, tá bom? Então a gente pega o alfa, se ele tiver sinal, leva o sinal junto, e pega o beta, o valor absoluto dele, esquece o sinal dele. São dois números reais e a gente utiliza aqui na cara final da solução que a gente vai estar, das soluções que a gente vai estar considerando, tá bom? O alfa e beta são partes reais, parte real e a parte imaginária em módulo do M1 e do M2, tá? Então a gente conseguiu construir essas duas soluções aqui. Construindo essas duas soluções, agora a gente se pergunta: essas soluções são linearmente independentes? Porque eu tenho duas soluções, mas estou buscando a solução geral. Para que eu tenha de fato a solução geral, eu preciso ter um conjunto fundamental, e melhor ainda, né? Ou de maneira análoga, eu preciso que elas sejam linearmente independentes. Então basta agora verificar que elas são linearmente independentes. E para isso a gente tem que fazer o quê? Calcular o Wronskiano associado a essas duas, né? Como é que fica o Wronskiano mesmo associado a essas duas? É o exponencial de αx cosseno beta x
exponencial alfa x seno beta x. Se a gente conseguir mostrar, observe que aqui a gente está fazendo a suposição que o beta seja diferente de zero, senão não tem raízes complexas, né? Observa, ó. Lá no início a gente supôs que a gente escreveu as nossas raízes complexas desse jeito, né? Mais ou menos, vou botar o menos aqui também. Se o beta for igual a zero, esse número não existe, tá? Esse número não existiria, então eu só teria a parte real, então não teria raízes complexas, né? Então, por isso, essa suposição faz sentido para o contexto que a gente está trabalhando. Então, calcular o Wronskiano associado nada mais é do que montar esse determinante aqui, e alfa x cosseno beta x, e alfa x seno beta x, e embaixo as derivadas respectivas de cada uma delas, né? Aqui tem regra do produto, certo? Então vamos lá, vai. Já começamos? Derivada do primeiro vezes o segundo vai ficar e alfa x, alfa aqui também, cosseno de beta x, mais, eu vou colocar aqui embaixo, não, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir mais espaço, senão vai ficar muito ruim, essa matriz tem que ser maior. Vou fazer ali na linha de baixo. Rapidão. Vou montar aqui na linha de baixo que vai ficar melhor, ó. Vai ser assim, ó. E alfa x cosseno beta x. Vamos já fazer a derivada aqui. Então vamos lá, ó. Regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro. Fiz a derivada do segundo, a derivada do cosseno já vai dar um seno ali pra gente, vai dar menos seno, então eu vou trocar aqui, vai dar sinal. Vai aparecer o beta seno de beta x, fiz a regra da cadeia, certo? Aqui vai ficar e alfa x seno beta x, agora a derivada desse vai ficar alfa e alfa x seno beta x, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, certo? Agora basta verificar que essa conta aqui vai ser diferente de zero. Será que eu consigo escrever nesse pedaço aqui ainda? Eu vou tentar escrever aqui embaixo, depois eu aproveito a parte de cima do slide aqui, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, essa conta vai dar igual a este vezes este, então vai dar assim, ó, alfa e na 2 alfa x, multiplicando o primeiro aqui, né, cosseno beta x seno beta x mais e 2 alfa x beta cosseno ao quadrado beta x, beleza. Agora, menos este vezes este, menos este vezes este. Então, vamos lá. Então, aparece o menos alfa e 2 alfa cosseno beta x seno beta x. Desculpa aqui, tá acabando o espaço, então eu estou diminuindo a letra. Agora, continua ali. O menos vai multiplicar esse outro menos, vai ficar mais. Vai ficar e na 2 alfa cosseno beta x, tem um beta ali, não pode esquecer, seno beta x, beleza. Vamos continuar a conta aqui em cima, ó. Então vai ficar assim, ó, esse primeiro termo aqui, e alfa x, alfa e 2 alfa x, vai cancelar com esse aqui, ó. Eles têm todos os termos iguaizinhos, né? Alfa e 2 alfa cosseno tal. Então, eles se cancelam, certo? Esse outro que sobrou é o beta. Não vai ficar 2. Tô igual aqui, ó. 2 beta. Eu vou somar os dois, né? Eles são iguais também, então. Não são iguais. Tem algum problema aqui. Alfa cosseno beta. Ah, não, eu errei aqui, desculpa. Aqui o outro é seno beta quadrado. Aqui não, ó, desculpa. Fiz conta errada. Aqui não tem esse cara aqui, vai ser seno beta ao quadrado. Ninguém me avisa, mano. Seno ao quadrado beta x. Tá, na hora que eu faço este vezes este e este vezes este, tá bom. Então vai ficar assim, ó. Agora o que sobrou é beta. Então vamos apagar ali.
apagar isso aqui e fazer tudo de novo, ó. Só para terminar. Então vai ficar assim, ó. O que sobrou vai ser beta e na 2 alfa x, que é o termo que aparece nos dois, e vai multiplicar o quê? Cosseno ao quadrado de beta x mais seno ao quadrado de beta x, certo? Só que isso aqui, pela identidade fundamental da trigonometria, uma delas pelo menos, isso aqui é sempre igual a 1. Então isso vai ser beta e na 2 alfa x. Isso sempre vai ser diferente de zero, porque por hipótese o beta é diferente de zero, tá bom? Aqui por hipótese, a gente parte desse pressuposto, tá? Esse cara nunca tem como se anular, então essa conta vai dar sempre diferente de zero, para todo x real. Para todo x real. E por isso, como a gente conclui que o Wronskiano associado a essas duas soluções da EDO é diferente de zero, a gente conclui que elas são linearmente independentes. Se elas são linearmente independentes, o conjunto formado por essas duas funções é um conjunto fundamental de soluções para aquela EDO. Se é um conjunto fundamental de soluções, a gente pode ter então, a gente pode escrever então o que é a solução geral delas, tá vendo? É a combinação linear genérica das duas. Então, para aquela EDO, para a EDO inicial, AY duas linhas mais BY' mais C, y igual a zero, no caso em que a equação auxiliar AM ao quadrado mais BM mais C igual a zero tem duas raízes reais complexas conjugadas, ou seja, o delta é negativo, quer dizer que essas duas vão ser as soluções da situação, certo? As duas vão ser as soluções da situação e são linearmente independentes e, portanto, a solução geral é dada por essa maneira aqui, tá? Esse vai ser o conjunto fundamental nesse caso e essa daqui é a solução geral, certo? Aqui o que segue são uns exemplos, assim como eu tenho feito nos outros casos, eu vou resolver os exemplos num outro vídeo e eu também vou fazer um vídeo dessa teoria bem resumida, transformando isso num processo mais prático, tá bom? Esse vídeo foi mais para discutir a teoria com um pouco mais de detalhes, então fico devendo já vai seguir o material do Google Classroom, que é um vídeo do resumo dessa matéria e um outro vídeo fazendo alguns exemplos, talvez todos aqui, depois eu vejo direitinho, tá bom? Até já!